Olá! Hoje o programa Atualidade tem a alegria de conversar com Cláudia Silva. Vamos falar sobre comunicação e a ocupação dos espaços que todos nós precisamos ter. Tudo bem? Olá, tudo bem, Cássia? Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Eu que te agradeço a disponibilidade por trazer esse tema tão necessário. Cláudia, quando as pessoas te procuram para o treinamento, qual que é a principal dor delas, assim, digamos assim? Na verdade é um misto, né? Cada um tem uma dor específica, mas o especial é assim, eles me procuram para ajudá-los a aprender a falar em público, para se posicionarem, para expressar, líderes em especial, às vezes para tratar com suas equipes, porque a comunicação neste lugar de liderança é sempre um lugar de palco também, né? Também. Então as pessoas me procuram, alguns, para calibrar a comunicação, que às vezes é muito forte, às vezes é sem mão, as pessoas perdem a mão, e outros me procuram para dar conta de falar, porque não dão conta de se posicionarem, de falar o que é necessário falar, e muita gente perde muita oportunidade profissional por causa disso. Eu já atendi juízes, advogados, desembargadores, que você acha que é um lugar onde as pessoas estão ali e falam com muita fluidez, mas que ainda assim tem muitos medos da fala, né, de se posicionar. Por que você acha que é tão difícil a gente ter uma certa tranquilidade para falar, para conversar? De onde que você acha que pode vir assim, todas essas dificuldades que hoje se apresentam numa boa comunicação? É multidimensional a comunicação, né, Cássia? Você sabe disso. Então, são muitos fatores. Então, tem os fatores que são plásticos mesmo, são dos nossos neurônios, são neurotransmissores, é tudo que está acontecendo no nosso cérebro, da construção de como o nosso cérebro, né, ficou ali. Tem uma questão emocional, que aí entra a área da psicologia, que ajuda também a traduzir um pouco disso. Tem a criação, tem o ambiente onde a pessoa viveu, então são muitos fatores que envolvem. Mas tem um principal que é o medo do julgamento, é o medo do que o outro vai pensar se eu falar. E se eu falar assim, se eu falar assado? Será que eu tenho inteligência suficiente para conversar sobre esse tema? Será que eu tenho conhecimento suficiente para conversar sobre isso? Então, são muitos fatores, mas o principal é a minha imagem, o outro, como o outro me vê. Interessante. Uma busca meio pela perfeição, sabe? Sei. Pessoas perfeccionistas têm mais dificuldades. Sim. Tem uma diferença entre as pessoas que são tímidas e as pessoas introspectivas. Então tem um conceito, às vezes a criança é introspectiva e existe uma cultura no entorno que dita como se ela fosse tímida. Porque a gente quer sempre, a gente aplaude o extrovertido, quem está ali, que conversa com o tio, que conversa com a tia, que cumprimenta os vizinhos. Isso. E aquela outra criança, e às vezes são irmãos, né? Aquela outra criança que é mais introvertida, ela é rotulada como tímida. E ela vai entrando, o processo de funcionamento dela é mais interno, mas ela vai entrando e criando algumas couraças. E aí quando chega em uma apresentação na faculdade, tem gente que chega a largar o curso porque não dá conta de apresentar um trabalho. Talvez você tenha casos como este aqui. Tem pessoas que abandonam cargos de liderança, engenheiros. Eu atendo muitos engenheiros também nos cursos, porque a pessoa às vezes tem muita... funciona muito internamente, é uma pessoa mais técnica e tem dificuldade nos relacionamentos às vezes porque ficou mais nos livros do que com as pessoas. Então, quando essa pessoa assume um cargo de liderança, porque ela é muito capaz, porque ela estudou muito, ela acaba, às vezes, perdendo a vontade de estar ali e abandona um cargo por causa dessa dificuldade que é de se posicionar, de ocupar o espaço, de falar, de ensinar algo que sabe, né? Então, a pessoa, às vezes, tem muito conhecimento, pode contribuir muito para o mundo, mas não tem um canal. Como que eu faço isso? Não sabe fazer. E, então, é totalmente possível a gente aprender a se comunicar. É possível você ensinar para alguém a se comunicar. E aí, como que você faz uma anamnese para ver de onde que vem essa dificuldade inicial e a partir daí você toma determinados caminhos? Sim. Tanto nas mentorias individuais quanto nos treinamentos empresariais,
eu tento sempre entender um pouco a pessoa, fazer essa anamnese, qual que é o funcionamento dela infantil, como é que foi a sua infância? Nós vamos um pouco no passado, é interessante também porque um recurso da gente começar a falar é a gente se apoderar da nossa história. Sim. Então, eu faço algumas perguntas para que a pessoa comece a contar suas histórias, porque é um lugar mais fácil para a gente, quando a gente conta histórias. Quando eu conto a minha história, eu escuto a minha história. Aí eu me apodero um pouco de quem eu sou. E às vezes a gente identifica, ou a pessoa identifica lá, que foi porque tinha uma professora muito rígida, ou um pai que exigia muito da pessoa, e isso fez com que ela ficasse muito perfeccionista. Sem culpabilizar ninguém, claro, mas ela só identifica na história dela alguns traços, não dá para determinar que é isso ou aquilo, mas algumas coisas que podem ter travado ela nesse lugar. Então, quando ela se escuta, toma consciência, aí ela consegue se libertar um pouco deste lugar que ela se colocou, às vezes por proteção lá na infância ou na adolescência, ou até mesmo na vida adulta. Eu atendi uma pessoa recente que ela falou, eu era muito extrovertida na minha infância, na minha adolescência, tinha muitos amigos, e aí aconteceu um fato específico de um relacionamento que a colocou dentro de um casulo. E aí, a partir daí, ela não consegue se relacionar bem com as pessoas, em especial no trabalho, não consegue se posicionar. Então, entender a nossa história, olhar para a nossa história com mais leveza, e claro que uma boa terapia funciona muito bem, mas não é só a terapia, é o que eu faço com isso. As técnicas de oratória, de comunicação, que são milenares, elas ajudam, mas elas não são o fator principal. O fator principal é que eu trabalho nestes 17 anos, trabalhando, apoiando as pessoas a se comunicarem, é a pessoa entender que ela é única, que não dá para comparar com a Cássia. Eu não vou falar como a Fátima Bernardes, eu sou a Cláudia. Então, como é que é a minha expressão? Como é que é o meu tom de voz? Como são os meus gestos? Não dá aquela coisa da oratória que sabe, aquela oratória antiga? Sim, mais robótica. Mais robótica, faça isso com a mão, imposte sua voz. Não é neste lugar que nos apoia a falar. E sim, ancorar onde a gente é livre, na nossa identidade, né? Como é que eu falo? Como é que são os gestos? É interessante quando a gente olha para família, às vezes você vê a mãe e o filho fazendo gestos muito idênticos, parados assim, no mesmo lugar. Então tem uma genética, por isso multidimensional a comunicação. Tem uma genética que fala dos movimentos, dos gestos, é impressionante. Né, de como comporta este corpo, e este corpo fala. Então não é só uma técnica que é universal para todo mundo. Claro que temos coisas que são bem universais, tipo o olho no olho. Não tem nada que comunica melhor, que nos conecta mais ao outro, que nos faz ficar um pouco mais confortáveis, ao contrário do que as pessoas pensam, do que um bom olho no olho. Relaxa. A princípio, às humaniza, né? Humaniza. A princípio, dá um desconforto. A gente fica um pouco desconfortável. Mas aí você vai ficando ali naquele lugar e passa o desconforto e aí pronto. Eu tô aqui falando, conversando, trocando, contando minha história. Parece que a gente é a melhor amiga de infância. E hoje, Cláudia, a gente percebe que tem com as redes sociais, tem um lugar de fala assim, de muita agressividade, né? A gente percebe assim, que por trás dos aparatos tecnológicos, as pessoas têm muito mais coragem do que se elas estivessem no olho a olho ali, né? Sim. E é um tempo de muita agressividade, não é? Sim. Que vem, na minha opinião, do medo. Sim. Então tem muito medo envolvido. Medo de não ser ouvido, medo de ser julgado. De ser julgado. A agressividade na comunicação, eu falo que a pessoa agressiva é a mais enganada. Você não quer lidar com uma pessoa que é agressiva. Não. Você vai buscar caminhos, vai mentir, se necessário, para evitar o desconforto de estar diante de uma pessoa que a qualquer coisa que você fala, ela está dando um chilique. Sim. Ela está agredindo, enfim. A agressividade vem de um lugar de medo, é um distúrbio na comunicação. É uma pessoa que está sempre ali esbravejando, e às vezes foi um recurso que ela conseguiu também lá na infância, é o que ela dá conta de fazer. Então, tomar consciência das nossas falas agressivas e, claro,
também não é para ir para um lugar só de passividade. Não. Tem hora que nós vamos precisar de força. E força nas palavras é diferente da agressividade. A gente consegue ter essa medida, né? Quando eu falo com convicção, Sim. mas tem a agressividade. E a agressividade é muito interessante na comunicação, porque às vezes a gente vê na internet as pessoas sendo agressivas na fisionomia. Também. Né? Você vê algum relato, ela está Também. falando ali com palavras rebuscadas, requintadas, se achando educada, totalmente distorcido da realidade, mas o corpo dela comunica esta agressividade, comunica uma mensagem ali por trás. E enquanto a gente não baixar a guarda, né, entrar nesse lugar de saúde da comunicação e não desse adoecimento da comunicação, para mim a comunicação é a própria vida em funcionamento. As nossas relações, o nosso viver, o nosso estar no mundo é através da comunicação. Eu vi esses dias uma matéria que saiu, eu não sei exatamente onde, porque a minha memória é terrível, mas falando das pinturas rupestres que foram encontradas na Amazônia, né, na floresta. E eu fiquei tão encantada com aquelas imagens. Você chegou a ver? Não vi. Que são coisas de 10 milhões de anos. É uma extensão enorme em umas grutas, um negócio tão encantador, as pessoas registrando por imagens, porque antes de nós falarmos, tinha umas imagens. Então, o nosso corpo tem esse gene, aqui, então tem essa comunicação. Então, às vezes a gente fala que é a intuição, quando eu acho que alguém não gostou de mim ou falou alguma coisa que eu não gostei, mas não é nem intuição, é uma percepção, uma linguagem que eu leio coisas em você que eu nem sei que eu estou lendo. Sim. E você lê coisas em mim que você nem sabe que está lendo. Isso não é intuição, apesar de intuição existir. Sim. Mas é um campo do cérebro que está enxergando coisas e codificando, né? O cérebro está o tempo inteiro codificando coisas, fazendo um entendimento para a nossa sobrevivência. Então, às vezes eu converso com alguém e aquela pessoa fala muito bem, ela tem muito a entregar, conhece muitas coisas, mas alguma coisa não encaixou ali. Eu vou com uma sensação e às vezes a gente até insiste naquela situação, mas é porque eu li coisas que eu não sei que eu li. Entendi. E isso a neurociência tem desenvolvido bastante também, né, Cláudia? Sim. De uns anos para cá, descobrindo esses caminhos aí. Esses campos do cérebro. Impressionante, né? Como que essa área tem nos ajudado a retomar algumas questões anteriores e atualizá-las. Nessa questão mesmo da comunicação, o que você acha que tem de grande contribuição atualmente da neurociência? Bom, essas questões que são do corpo, mas tem uma matéria muito maravilhosa que eu li na Mente e Cérebro, deve ter uns 5 anos ou 6 anos. E ela trazia um dado que o nosso corpo muda o que está acontecendo no nosso cérebro. Sim. E aí eles começaram a fazer testes, por exemplo, tinha uma pessoa com uma área do cérebro que estava danificada e ele causava uma paralisia no pé. Então, ao invés de tratar a área do cérebro, eles estavam tratando o pé, com estímulos no pé, para acionar esta área do cérebro, para tratar esta área do cérebro através do corpo. Então, isso é de uma riqueza para a gente não achar que a comunicação está aqui, eu tenho que estar com o meu texto todo decorado, né? Eu tenho que estar com o meu corpo ativo. Disponível. Né? Então, este conhecimento da neurociência, ele reforça essa coisa da nossa linguagem corporal ser tão importante quanto ao que eu vou falar, ao meu conhecimento. E ela está presente muito antes do que os nossos conhecimentos técnicos e científicos. Ela é por si, né, a questão corporal, ela existe. A gente é humano porque a gente se comunica, né? Sim, e por um corpo. Por um corpo. Tem um corpo que se comunica aqui. Então, tem muitos estudos também que falam dos tratamentos com a dança, dos tratamentos com os movimentos, então pessoas muito rígidas. A academia é maravilhosa, mas ela é um lugar de rigidez. Sim. Eu estou ali fazendo um movimento rígido. Sim. E isso, às vezes, tem pessoas que são super saudáveis nesse quesito, mas tem uma comunicação rígida. Então, eu recomendo que as pessoas dancem. Ai, Cláudia, eu não sei dançar. Não interessa, não é um movimento
técnico Sei. da dança. Que a dança é tão interessante porque nós somos os seres que dançamos. O ser humano é o ser que dança. As flores também dançam com o vento. Enfim, mas precisa de um estímulo ali. A gente não, a gente pode sem música, sem vento, a gente pode fazer o movimento que a gente quiser. Isso é um recurso espetacular para a gente começar a liberar o nosso corpo. E pode ser sozinho no quarto, Sim. escuro. Se eu não tiver coragem de me expor. Mas se quiser elevar o grau da comunicação e da exposição, por quê? Eu me comunico melhor e mais livremente quando eu tomo coragem de me expor. Então, se está numa festa, seja a primeira pessoa a dançar. Começou a música, não espera tomar 6 cervejas para começar a dançar. São coisas que vão alimentando a nossa coragem. E aí vem a atuação cerebral também, porque aí eu vou colocando conceitos em mim, criando conceitos. Eu falo que é nosso conhecimento celular. Vai para a célula. Eu aprendo algo sobre mim que eu posso fazer e eu dancei ali e ficou tudo bem. Sim. Ninguém morreu. Eu acho que a gente tem muito essa preocupação mesmo do julgamento, do alheio, né? Para tudo na vida, para dançar, para conversar, para escrever, né? Sim. Quantas... Para ser. Para ser. Que é o pior, assim, eu preciso da aprovação do outro para ser. E tem uma coisa que eu vou contar para vocês, um segredinho, só para você aqui, Cássia. Combinado. É que as pessoas não estão tão preocupadas conosco quanto a gente imagina. Exatamente. É muita pretensão achar que o mundo tá olhando pra gente, né? E tem até aquelas pessoas que estão olhando, mas se aquela pessoa está olhando muito para você, ela parou um tempo dela para pensar sobre o seu cabelo, sobre a sua roupa, sobre o seu movimento, sobre a palavra que você falou que não era tão adequada, essa pessoa está doente. Sim. E esse é um problema dela, que ela vai ter que resolver lá com ela. É tão bom quando a gente chega nesse nível de lucidez, né? É muito de pensar bom. assim, isso é meu, isso é do outro. Eu acho que quando a gente consegue separar isso, já é um bom caminho, né? Que é essa liberdade para ser, liberdade para se comunicar, é liberdade para ser. Então, toda vez que eu faço algo, que eu ancoro algo dentro de mim, que, deu certo, que eu escrevo um livro e eu publico, que eu escrevo um poema, mesmo achando ele mais ou menos, mas eu publico, eu mando para um amigo. Nós vamos colecionando coisas e às vezes guardando coisas com a ânsia de expor para o mundo, porque nós estamos no mundo. Sim. Acho que é Lala Dowser, o nome dela, ela fala sobre economia circular, ela é uma mulher maravilhosa. E ela falou uma coisa interessantíssima, tem um TED dela, ela fala que nós somos os neurônios da Terra. E os neurônios, eles precisam se comunicar. Sim. Para que a coisa flua. E é isso, né? Eu imagino o neurônio como essa dança fluida. Essa dança fluida. Então eu preciso, o que eu tenho de material interno, então o que eu absorvi na vida, de conhecimento, que passou pelo meu material, ele vai ser transformado de alguma maneira. Somos únicos, né? Somos únicos. Então eu vou ter uma percepção daquilo que eu aprendi, do meu ponto de vista, desta matéria, deste ser. Então, para que isso se transforme, eu vou transmitir isso de alguma maneira para o mundo. E não necessariamente precisa ser a partir da fala, de ensinar, mas pode ser a partir de um livro, de um quadro, do meu próprio andar. O meu caminhar, de estar no mundo, de pisar. Eu faço um exercício, Cássia, quando eu estou pisando num lugar, quando eu entro no lugar, de me sentir pertencente daquele lugar. Eu pertenço a este lugar. Então, toda vez que eu faço isso, em especial em ambientes muito chiques, quando eu sinto pertencente daquele lugar, eu me sinto livre para ser. Toda vez que eu não me sinto pertencente, eu vou encolher. Não te dá segurança, né? Eu não mereço isso não é para mim, vou me pegar no pulo, porque tudo isso fica eu sou uma fraude, né? Isso. Impressionante. Eu não estudei o suficiente, eu não sou adequado para esse ambiente. Então, qual que é o nosso lugar no mundo? Qual que é o nosso lugar de fala? No universo. Claro.
Onde eu estiver, aonde eu pisar, eu sou uma moradora do universo. E quando eu penso nisso, apesar de ser um grãozinho, né, uma pontinha de areia, quando eu penso nesse lugar de eu faço parte de um universo, né, que é um negócio tão inimaginável, a gente nem imagina o que é. Quando eu vou para esse lugar, eu me sinto grande também, apesar de ser pequena. E tem uma coisa que eu aprendi sobre a comunicação, que é quanto mais poder eu sinto, mais eu entrego, mais liberdade eu tenho de ser. E aí não é um poder sobre o outro, é um poder de quem eu sou. Então, quando eu penso que tem 8 bilhões de pessoas, vamos esquecer o universo um pouquinho, né? Penso que são mais de 8 bilhões de pessoas e eu penso que eu sou única, eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Por que eu estou me comparando? Por que eu estou me comparando com a Cássia? Porque eu sou única, então o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um papel. E não sei se isso é certo ou errado, mas assim, de tudo que eu já li, de tudo que eu estudo de comunicação, quanto mais a gente se apodera de quem a gente é, mais a gente tem liberdade para ser, para falar, para não falar. Às vezes a gente não quer falar, então eu quero me calar. Calar com momentos importantes também, de recuar, de se encolher no momento certo para se proteger, mas não ficar no encolhimento, né? Porque a vida é isso, né? Eu respiro, expande e aí, como é que chama? Contraio, não é isso? Expando e contrai. Então, é esse movimento, entender também que a gente tem um mecanismo, não é só aqui, não é essa artificialidade toda que a gente criou, nós somos um ser natural, funcionamos como a natureza. Eu falo, né? Ótimo. E esse treinamento, então você, de acordo com o caso, você vai adequando as suas técnicas. Então, para a gente encerrar dessa aula maravilhosa que você nos deu aí para nos potencializar aqui nas nossas ações, se você puder dar mais algumas dicas, Claudinha, para a gente poder dar conta de si e se colocar no mundo sem preocupação com o julgamento, tendo segurança que você é único. Você já deu essa dica assim, de se sentir parte daquele lugar quando você entra nele, né? Se você puder dar algumas dicas. Maravilha. Eu uso essa base para tudo. Então, eu faço treinamento com líderes para atendimento ao cliente, gestão de conflitos, diálogos produtivos, às vezes, entre as equipes, porque às vezes as empresas têm planos maravilhosos no papel, mas trava aqui, na hora de no tete a tete, nas pessoas, porque eu não dou conta de falar exatamente aquilo que eu preciso falar, dos meus desconfortos, dos meus poderes, enfim. Então vamos lá, vamos elencar quatro coisas aqui importantes. A primeira é a autocomunicação, que é o que eu falei lá. Eu preciso entrar em contato com a minha história. Primeiro ponto, você pode ler todos os livros. Se você não parar para ter uma conversinha com você e se olhar com um olhar positivo, porque a gente está o tempo inteiro se olhando, mas procurando as falhas. Exatamente. Eu não me lembro o nome do autor, mas é do Gerente Minuto, e ele fala o seguinte: pegue as pessoas no pulo fazendo coisas boas. E aí eu vou fazer para você. Se pegue no pulo fazendo coisas boas. Chegue no final do dia, ao invés de ficar procurando aquilo que deu errado, comece a procurar aquilo que você deu conta. Então, terminou um dia, se a gente pensar aí nos primórdios, você passou o final do dia, você está vivo. Já é uma... Legal, né? Já é maravilhoso, né? Porque às vezes você saía para caçar e aí era bocanhado pelo leão, e era virava caçado. Então, olhar para você, se comunicar com você a partir desse lugar de compaixão, se comunicar consigo e procurar obstinadamente pelas suas qualidades. Então, para quem está me ouvindo, escreve aí agora 10 características que você reconhece em você, que você fala assim, tem orgulho de ser. E aí eu vou fazer um parênteses aqui sobre o orgulho. O orgulho não é falta de humildade. O orgulho é diferente de arrogância. Arrogância é quando eu olho para as pessoas aqui, ó. Sim. De cima para baixo, que é medo também. Mas o orgulho, eu falei orgulho? Não. A arrogância é quando eu olho aqui. De cima, o orgulho
É quando eu olho aqui, ó, horizontal, eu tenho orgulho da minha história, de onde eu vim, o que eu dei conta de fazer e até o que eu não dei conta. Sim. Então, olhar com mais leveza para a sua história. O segundo ponto é você treinar. Então, você precisa se colocar na arena para você se desenvolver, desenvolver sua comunicação. E aí, seja para escrever um livro, para fazer a sua arte, para cantar, para fazer um projeto incrível para a empresa, você treinar. E como é que eu treino? Posso pegar minha câmera do meu celular, eu posso marcar uma reunião que eu estou morrendo de medo de ir, mas eu vou marcar, acessar esta coragem e se colocar na arena. Porque se você ficar só lendo livros e observando as pessoas e não se colocar na arena, você não vai se desenvolver, né? A terceira coisa, além desse treinamento, é você que aí é encher o seu potinho, buscar referências. Buscar referências para além, quem que eu gosto? Para além da sua área. Então, às vezes tem alguém, você do jornalismo, mas aí você pode buscar alguém que da arte, por exemplo, e como é que essa pessoa se comunica? O que tem aqui neste quadro? É ampliar, acessar essa nossa multidimensionalidade. Sei. Então eu vou estudar sobre o universo. Quando eu começo a estudar sobre o universo, eu começo a entender um pouco mais de mim. Eu olho e falo, meu Deus, como nós somos incríveis, como tudo isso aqui é incrível, como é que a física funciona. E aí, não é a física lá, a física é aqui. Nós somos feitos do mesmo material, né? Os átomos estão aqui. Química, física, biologia. Química, física, biologia, está tudo aqui. Quando eu acesso este conhecimento e busco essas referências intencionalmente, então às vezes eu vou falar numa empresa que é uma empresa de comunicação. E aí eu vou buscar coisas que estão fora da comunicação para levar para aquele ambiente, porque isso acessa, explode, amplia a nossa mente, né? Ampliar os repertórios. Ampliar. E a terceira coisa, além do treinamento, é a preparação. A preparação mais corporal. Então tem alguma coisa para falar? Então tem uma entrevista com a Cássia hoje. Tava assim um pouco nervosa, né? Vou falar com a Cássia, chiquérrima, na TV Promove, falar para vocês. Então assim, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar vou respirar, vou cuidar do meu corpo, vou concentrar, vou trazer presença, ampliar o meu corpo, movimentar o corpo, que é diferente de treinar a fala. Às vezes a gente treina a fala, às vezes a gente escreve todo o roteiro, mas eu não preparo este corpo. Então essas 4 coisas, tem muito mais, tem muito mais técnicas e para cada uma coisa, mas preparar, meditar, ouvir uma música, ter recursos, eu falo que esse 4º ponto é você ter uma caixinha de ferramentas que você abre e fala, o que eu preciso agora? Se eu estou muito ansiosa, eu preciso relaxar, então eu vou colocar uma música relaxante. Se eu estou morrendo de medo de ir lá falar com a Cássia hoje, eu vou colocar uma música agitada. Eu vou colocar alguma coisa que me eleva, que eleva a minha energia. Então a gente saber que vem lá do primeiro ponto, nos conhecermos, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que me faz bem, o que é que não me faz bem, nos ajuda a estarmos nesse lugar com presença e liberdade, que eu acho que que a gente busca, né? Presença e liberdade. Muito obrigada. Ai, obrigada a você, amei também. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até breve.